Olá! Vamos falar um pouquinho hoje da diferença de gente interessante e gente interessada, né? O que é essa coisa de você achar uma pessoa muito interessante, muito legal e não ter envolvimento, né? Essa pessoa não permear a tua vida, que é a pessoa interessada. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Sou Marisa de Abreu, sou psicóloga, estou aqui sempre falando de temas da psicologia, de comportamento, situações com as quais você pode contar com um psicólogo para se trabalhar um pouquinho mais, para melhorar algumas coisas aí em você. Eu mesma não atendo, mas apresento meu site, tem uma equipe bacana, link está aqui, ou então aqui pelo WhatsApp você pega informação. Então vamos lá, gente interessante, ela é interessante porque você classificou ela desse jeito. Não adianta você falar não, que tal pessoa ela é interessante, independente de qualquer coisa, independente. Para começar, ninguém é unanimidade, né? E as pessoas elas sempre são conforme a referência da gente, né? Você entende essa pessoa como interessante, ela é interessante para os seus olhos, né? Provavelmente ela demonstra características que você gosta, que você acha bacana, que você acha legal, né? Ela pode ser inteligente ou pode parecer inteligente pelo prisma que você tem de avaliar a inteligência, do que você considera ser inteligente. Ela pode ser uma pessoa muito sorridente e aí você considera ela uma pessoa leve e feliz. Pode até ser que não seja, mas pelo seu ponto de vista, pelo seu modo, pelo que você tá aí como observador independente, né? Você fala, não, a pessoa leve, ela tá sempre sorrindo, né? Ela pode ter, então, uma outra pessoa, um semblante sério, e aí você considera uma pessoa muito compenetrada, né? Uma pessoa muito, né? Interiorizada, sei lá, algo assim. Ela pode ter estudado muito, e aí você conclui que ela é culta, né? Ela pode ter dito uma frase bonita de efeito e aí você considera ela muito sábia. Você percebe que tudo isso é o seu ponto de vista. Uma outra pessoa observando essa mesma pode ter interpretação totalmente diferente, mas isso é a leitura que você faz. Então, cada pessoa na sua vida ela tem o papel que tem pela leitura que você faz dessa pessoa, porque é essa pessoa na tua vida. Estamos falando de você. Você é o centro da tua vida. Percebeu o que eu estou querendo dizer? Você é o centro da sua vida, mesmo no que se refere às pessoas à sua volta, né? Há um tempo atrás, para a gente entender um pouquinho melhor isso, há um tempo atrás eu fiz um post perguntando o que vocês, né, meus seguidores, não sei que palavra que eu uso, vocês que me assistem, o que vocês gostariam de mudar, de melhorar em vocês mesmos? E tem uma pessoa que me respondeu uma coisa que eu acho que exemplifica bem o que eu estou falando aqui. Eu vou até ler a resposta dela, meio curta, 4 linhas. Ela falou assim que ela queria fazer uma melhor leitura das pessoas e das situações. Por exemplo, quer saber se uma pessoa está sendo honesta, se uma pessoa está sendo dissimulada, se essa pessoa está interessada nela ou não, se ela não foi com a cara dele ou dela, né? Não sei quem escreveu. Se uma pessoa é manipulador, se ela devia estar fazendo aquilo naquele momento ou falando isso com aquela pessoa, ou seria melhor ela ficar quieta. Ou seja, ela quer aprender uma leitura das outras pessoas para saber como se portar e para saber como receber essa pessoa, né? Que para entender quem é essa pessoa na minha vida, como é que eu faço para ler as pessoas e saber. Esse é um belo de um resumo da necessidade que a gente tem nas interações, né, com as outras pessoas, interações humanas. A gente quer saber quem o outro é, o que essa outra pessoa quer com a gente, o que ela é capaz de fazer por nós ou contra nós, né? A gente quer saber quem que está aí perto de mim, qual a sua intenção, né? Qual a sua vontade, qual o seu desejo, ou tem algum desejo, ou não tem desejo nenhum, é só a pessoa que está passando e nem notou que você existe, né? E a importância disso tudo é saber se colocar diante dessas pessoas, né? Tanto para não ser enganada pelas pessoas, não se iludir com alguém, não deixar que a pessoa fale o que quer, sem ser verdade, como também para não perder pessoas que podem ser muito legais, mas você não percebeu, né? Você deixou passar e porque não conseguiu fazer a leitura de quem é essa pessoa. Então, como a nossa avaliação vai ser sempre subjetiva, vai ter sempre como referência o teu valor e o teu valor naquele momento. Porque a gente também muda. Coisas que a gente acha muito interessante hoje, que nem é possível que uma pessoa que passou na tua vida e você já achou maravilhosa, ela entrando hoje na sua vida com aquelas mesmas características, você vai falar,
né? Ou o contrário, pode ser que já tenha passado pessoas que você fez na época e agora você fala, nossa, que baita pessoa que eu perdi, não percebi quem essa pessoa era na época. Por quê? Porque você mudou, seu prisma mudou, seus valores mudaram, né? Então, você percebe que quanto mais a gente conseguir não ficar só como um observador que não se envolve, alguém que só fica assistindo a outra pessoa e fazendo a leitura da outra pessoa de quem ela é, porque isso é muito difícil, isso é muito subjetivo, porque a pessoa vai estar apresentando uma faceta dela, você não sabe o quanto que essa faceta realmente traduz quem essa pessoa é. Você está vendo ela ali num dado momento, uma determinada situação, e pode ser que ela esteja fazendo meio que um personagem, pode ser a necessidade dela, e todo mundo tem essa necessidade, né? A gente é personagens em cada situação, em cada ambiente, a gente está ali desempenhando um papel. Então, qual é o melhor caminho para você entender quem são as pessoas à sua volta? É observar a interação que essa pessoa tem com você. Né? O que ela faz, não só o que ela ali está mostrando, nem o que ela está falando, porque falar também tem aquela coisa, a língua não tem osso, né? Cada um fala o que quer, e mesmo porque as pessoas falam, às vezes as pessoas se descrevem, às vezes a gente conta com a descrição que a pessoa faz dela mesma, só que nem sempre as pessoas se conhecem, né? Ou às vezes ela está fazendo uma descrição do que ela gostaria que você visse dela, mas ela não é, ou do que ela pensa que é, mas ela não é. Enfim, para você saber o que disso tudo tem de verdade, o que você tem que entender e observar mesmo? A interação que essa pessoa tem com você, como ela é contigo, né? Observar o quanto essa pessoa se interessa por você, se interessa de verdade, porque se ela só fica falando dela e não pergunta nada de você, isso está dizendo muito dela. Mas se acontecer o inverso, também fala muito. Se a pessoa perguntar muito de você e não falar nada dela, aí você, opa, pera lá, né? O que está acontecendo? O que ela quer? Por que está entrando aqui na minha vida? Que às vezes as pessoas se encantam com isso. A pessoa perguntou de mim, ela quis saber de mim, eu fiquei falando um tempão e ela ficou me ouvindo, que excelente ouvinte, mas de repente essa pessoa só estava ali, né, de chupim, de querer entrar na tua vida, mas ela mesma não está oferecendo nada da vida dela. Então entender isso, se interessar por você não é mergulhar na sua vida como um vírus, né, que entra mexendo em tudo ali. Seria mais você perceber o quanto que essa pessoa de fato se importa com você, sinceramente se importa com você, quanto que ela se comove com o que acontece contigo, de bom e de ruim. Né? Quanto que ela consegue comemorar com você as coisas legais que acontecem contigo, quanto que ela consegue ficar triste junto contigo, quanto que ela oferece de ombro dela. Então você percebe que simplesmente ficar observando, assistindo uma pessoa existir e admirando a existência dessa pessoa não quer dizer muita coisa do que essa pessoa representa na sua vida. Aliás, não quer dizer nada. Você só está assistindo um vídeo que você colocou lá na sua TV e assistiu essa pessoa, né? Uma pessoa interessada. Essa sim compõe a tua vida, essa sim ela tá contigo, ela tá com você, ela vive com você, ela compartilha com você a vida. Então tá, gente interessante é bom, a gente olha gente interessante na mídia e tudo quanto é lugar, a gente fala, nossa, que pessoa interessante, só que você nunca vai saber como essa pessoa é de verdade, né? A pessoa ela entra na tua vida a partir do momento que ela começa a ser interessada, né? A partir do momento que ela realmente você percebe que você interessa a ela, você faz parte da curiosidade dessa pessoa, faz parte da vontade dela de estar junto, de compartilhar, de também contar coisas, de também perguntar coisas, de ter uma convivência. Então você percebe que a gente ficar no mundo assistindo as pessoas existirem pode ser legal para um certo grupo, que também não dá para você não convive com exatamente todo mundo, mas as pessoas especiais da sua vida são aquelas que você compartilha, são aquelas que você realmente interage, aquelas que você conta com ela e que ela pode contar contigo também, óbvio, né? De repente tudo isso que eu estou falando aqui, a pessoa que está de fora sendo observada é você por uma outra pessoa da tua vida. De repente você pode estar percebendo que você é a pessoa interessante para alguém, mas você não é interessada.
por essa pessoa. Você não tá, você pode estar achando muito legal ela te admirar, ela te achar bacana, você pode continuar no pedaço porque ela te admira, porque ela te quer, porque de alguma forma ela está encantada, mas você não está interessada nessa pessoa. Então percebe, né, que eu posso estar falando aqui para quem está nas duas pontas da situação, e observar isso pode ser legal. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas sofrem tanto, e eu acho que o que causa mais sofrimento, um grande grupo aqui dos dilemas humanos, é a interação, é o quanto que as pessoas da vida da gente impactam o nosso sentimento, impactam o nosso humor, a nossa vontade de acordar de manhã e sair para fazer as coisas. E se você percebe que sozinho tá difícil, de você se entender nisso tudo, de você se regular, de você conseguir ter essa percepção e essa interação gostosa, bacana e verdadeira, pensa num psicólogo para trabalhar contigo, pensa numa psicoterapia. E obrigada por me ouvir.